Olá, na entrevista do dia especial coluna Dermatologia Integrada, nós vamos conversar com a dermatologista Sumaia Jacó, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre o câncer de pele. Obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço, Scarlett e toda a equipe da revista Fato. Bom, a gente sabe que o câncer de pele é mais comum entre os brasileiros. Agora, qual a diferença entre o câncer de pele melanoma e o não melanoma? Bom, exatamente. A nossa pele, teoricamente, a primeira camada, que é a epiderme, é composto basicamente por 3 células que pode gerar o câncer de pele. Aqui a gente tem um esquema bem breve, Scarlett, que é uma figura que a gente usa para exemplificar os tipos de câncer de pele que podem ser acometidos. As células mais embaixo são as células basais, que vão dar origem ao carcinoma basocelular, que é o mais diagnosticado, representa cerca de 80% dos diagnósticos de câncer de pele. Do lado dessas células basais, tem o melanócito, que produz a melanina, que dá cor à nossa pele. Esse melanócito, quando alterado o DNA dele, gera o melanoma, que é o mais temido, que pode espalhar, dar metástase. Compreende cerca de 4 a 1% dos cânceres. E em cima das células basais tem as células escamosas, que são várias camadinhas dela, formando como se fosse um murinho de proteção. Essas células escamosas vão dar origem aos carcinomas epidermoides, que é o segundo mais comum do câncer de pele, que compreende cerca de 20 a 30%. Então, a gente costuma falar do câncer de pele melanoma e dos cânceres de pele não melanoma, que compreende o SEC, os espinos celulares, e os CBCs, os basos celulares. E como a gente pode identificar os indícios do câncer de pele? Muito bem, o câncer de pele não é necessariamente só aquela mancha escura, aquela mancha preta na pele. Geralmente pode ser um machucadinho que não está sarando, uma lesão mais vermelha, mais inflamada, que já passou várias pomadinhas e não está resolvendo, principalmente nas regiões mais expostas ao sol, que vai do rosto, as pernas nas mulheres, nos braços. Nós temos um índice que é o ABCDE, que dá pra gente fazer em casa. O paciente leigo, não necessariamente profissional da saúde, pode estar acompanhando as suas lesões como as lesões dos familiares. Onde A é a simetria. Quando mais assimétrica a lesão, pode ser um indício de malignidade. O B é a borda. Quando a borda é irregular, pode sugerir um indício de câncer de pele. O C, cores. Quando tem mais de uma cor, quando está uma pinta de cores variadas, pode sugerir também. O D é o diâmetro. Quando está maior do que 6 ou 5 milímetros de diâmetro, quando a pinta está maior, também é o indício. E o E é a evolução. Se a pinta era menorzinha e está evoluindo devido ao tamanho, devido à cor, é o ABCDE, muito interessante para a gente acompanhar. Doutora, quem tem mais chances de ter a doença? Existe algum grupo de risco? Sim, o câncer de pele é o câncer mais diagnosticado no Brasil e no mundo, né? E a gente já sabe que a radiação solar, que expõe o mundo inteiro, que vai mudar o DNA da célula. Então, aquelas pessoas que têm o fototipo mais claro, aquelas pessoas mais clarinhas, que se bronzeiam, que se queimam com mais facilidade, que tem mais queimadura solar. E também a faixa etária acima de 40 anos. Não é comum a gente ver criança e adolescente com câncer de pele. Geralmente, esses indivíduos mais jovens já têm alguma comorbidade, alguma síndrome que favorece o câncer. Mas então é um fototipo mais baixo, uma pessoa mais clarinha, ruiva, de olho claro, por exemplo, e a faixa etária mais avançada que se expôs com mais frequência à radiação solar desde jovem. E o exame? Qual a periodicidade de fazer o exame completo da pele? Exatamente, um indivíduo que não tem história pessoal de câncer de pele, que não tem história familiar de parente de primeiro grau, como pai, mãe ou irmãos, ir ao dermatologista pelo menos uma vez por ano. Se houver necessidade,
Por exemplo, um paciente que tenha história familiar, a mãe teve um melanoma, que é um câncer de pele mais sério, pelo menos ir a cada 6 meses. Se o paciente tem várias pintas, mais de 50, mais de 20 pintas no corpo, também pode ser um fator de risco, então tem que ser acompanhado de mais perto por dermatologista. Então a periodicidade vai variar muito do perfil do paciente, mas geralmente é de 12 em 12 meses ou de 6 em 6 meses. Quais os principais sintomas? O câncer de pele, geralmente, ele não dói, né? Aquela lesão não dói. Aquela lesão não tem sintoma local, como ardência, pinicação. Geralmente é uma mácula da espessura da pele ou mesmo uma placa que está um pouco mais elevada. Então, os sintomas é a gente acompanhar aquelas pintinhas que a gente tem, fazer o autoexame em casa, em frente ao espelho, examinar os filhos, os pais, os irmãos, e a gente acompanhar naquele ABCDE que a gente conversou, se nota alguma assimetria, alguma variedade de cores. E o dermatologista tem auxílio, por exemplo, do dermatoscópio, que aumenta a lesão até 20 vezes. Então facilita a gente avaliar. Tem outros níveis de investigação com o dermatoscópio que a gente faz no consultório. Bom, para prevenir, a gente sabe que o filtro solar é uma das prevenções. Quais outras formas de prevenir o câncer de pele? Exatamente. Outras formas são as barreiras físicas mesmo. Uso de óculos de sol, porque não sei se vocês sabem, no olho também tem os melanócitos, os mesmos que tem na pele, que gera a cor da pele. Por que o olho tem cor? Por conta dos melanócitos. Então no olho pode haver um melanoma. Então por isso que a gente sempre orienta a usar óculos de sol, mas o original, evitar aquele que a gente compra na rua, né, em qualquer lugar, porque a gente precisa realmente dessa proteção UV na lente do óculos. Tem também os chapéus, as roupas com fator de proteção. E hoje em dia a gente fala também, além da profilaxia primária, né, do cuidado primário naquele indivíduo que nunca teve, da profilaxia secundária. Ou seja, aquele paciente que já teve um câncer de pele pessoal ou que já teve um parente de primeiro grau muito próximo, às vezes faz uso de alguns remédios, alguns antioxidantes, algumas vitaminas, como a vitamina B3, que vai auxiliar a diminuir esse indivíduo a ter propensão ao câncer. Então, o câncer de pele, o principal, igual você disse, é o protetor solar, mas a gente precisa agregar com essas barreiras físicas e o uso de alguns medicamentos, depende de cada caso. Para quem quer bronzear, também existe um horário certo, né, Lu? Exatamente. O que acontece? A radiação UV tem a UVA, que gera envelhecimento da pele, que piora o melasma, que acontece enquanto o sol está radiando a superfície da Terra. E tem a UVB. A UVB é que gera o câncer de pele. A UVB geralmente restringe no horário de 10 às 15 horas, então a gente tem que evitar essa exposição muito intensa entre essa carga de horas por conta da excessividade do UVB, que realmente vai piorar a propensão ao câncer de pele. Sim. Agora, uma dúvida muito comum é na hora de escolher o protetor solar. Quais os critérios para a gente escolher o produto ideal? O protetor solar, a gente precisa ter ideia que ele vai proteger a nossa pele. Não quer dizer que a gente vai usar o protetor solar e pode se expor sem precaução. O protetor solar ideal é aquele que você se adeque e que você aplique e replique várias vezes ao dia. Por exemplo, uma pele mais sensível, a gente preconiza um filtro solar para pele sensível, como melasma, como quem tem dermatite atópica, quem tem rosácea, um fator de proteção de 30 para cima. Agora, se a pessoa já tem uma pele mais clara, precisa de mais cuidado, a gente precisa de um fator de proteção mais alto, a partir de 50. Então, o filtro solar não tem regra, não tem uma marca melhor, varia da sua pele para minha pele, para a pele dela. Então, a gente precisa encontrar um protetor ideal para a gente estar sempre usando. E uma coisa que é muito importante, muita gente acha que o câncer de pele só é adquirido quando a gente toma muito sol e gera queimadura. Não é isso que acontece. O melanoma, ele acontece devido à exposição intensa. Então, a pessoa que teve queimadura de primeiro grau, quando fica muito vermelha a pele,
já é fator de risco para melanoma, mas aquele sol intermitente, que a gente fala radiação acumulada, a gente toma um pouquinho de sol todo dia, vai na praia toda semana, também é fator de risco para melanoma. Então, assim, os dermatologistas não são inimigos do sol, mas a gente tem que cuidar para não ter o câncer de pele. Sol é vida, sol é saúde, mas a gente precisa ter precauções, né, Scarlett? Bom, para finalizar, qual é a forma de tratamento do câncer de pele? O câncer de pele, a gente faz uma biópsia inicial. Se for uma lesão pequenininha, a gente já tira ela toda e manda para o médico patologista analisar e ele vai dar o resultado para nós. Se o resultado, por exemplo, vier um melanoma, às vezes precisa fazer uma outra cirurgia. Então, o primeiro passo é a gente biopsiar e mandar tirar um pedacinho, dar uma anestesia local, faz em consultório mesmo, não tem nenhuma restrição quanto à alimentação, quanto ao trabalho, o paciente tem vida normal. Mas a gente precisa, o tratamento do câncer de pele, a princípio, é cirúrgico. Tem outras alternativas. Se a pessoa for muito idosa, não conseguir ser submetida a uma cirurgia, a gente tem outras alternativas, como cremes que vão irritar, como criocirurgia, crioterapias, que é o uso do nitrogênio líquido para congelar aquelas lesões ali e dificultar que elas aumentem. Então, a princípio, é a dermatologia cirúrgica que vai cuidar dessa parte. Doutora, muito obrigada. Espero que tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários. Com certeza, que a gente conversa sempre mais. Obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou. Um abraço e até a próxima. Obrigada, gente.